Muita paz, que as vibrações do Mestre nos envolvam a todos. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, o benfeitor vem nos dizer que a família consanguínea é essencialmente o centro dos nossos reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que a vida nos devolve. Em essência, aquilo que nós encontramos à nossa família, junto à nossa família, os sentimentos, as facilidades ou dificuldades, têm uma ligação direta com a sementeira passada e atual da nossa parte. Do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec já havia trabalhado no tópico honrar pai e mãe, honrar teu pai e mãe, sobre os dois tipos de família. Existem aquelas famílias pelos laços do sangue e existem as famílias espirituais. As famílias consanguíneas são aquelas que muitas vezes, já aqui durante a vida, têm a possibilidade de se dissolverem. Mas as famílias espirituais, essas se perpetuam, mesmo na outra vida, na vida espiritual. O fato é que a família consanguínea, nós encontramos nela, compondo os seus membros, pessoas que nós encontramos afinidade e pessoas que nós temos antipatia. São duas das grandes possibilidades. Por que isso daí acontece? Por que nós não nascemos numa família onde tudo é fácil, tudo é tranquilo, tudo flui naturalmente? Porque nós temos a necessidade de trabalhar os sentimentos. Então, naqueles familiares que nós encontramos uma grande afinidade, ou seja, uma grande semelhança de gostos, de escolhas, de jeito de ser, nós estamos encontrando ali almas que nós já conhecíamos antes. São almas que nós adoramos estar na presença dessas pessoas. E essas almas afins, que compõem a nossa família espiritual e que muitas vezes estão na nossa família consanguínea, podem também estar fora da nossa família consanguínea e serem nossa família espiritual, na figura de amigos, de companheiros de trabalho, de tarefas. Quantas vezes a gente tem mais afinidade com pessoas de fora da nossa família do que da própria família? Porque são as pessoas da nossa família espiritual que a gente vai reencontrando por aí. E é uma delícia estar com essas pessoas. Mas a família consanguínea, ela, dentro da lei da reencarnação, é o principal apoio que nós temos para a nossa transformação, para a transformação das nossas dificuldades, para a transformação dos nossos sentimentos. E mesmo aquelas criaturas que surgem despertando em nós a antipatia, ou nós na outra pessoa, somos espíritos que temos a necessidade de aprender a afinidade, aprender o perdão, aprender a tolerância, a compreensão, porque, em essência, o objetivo final da família consanguínea é a transformação dos sentimentos para que todos sejam, no futuro, família espiritual. Então, nós nascemos, ora num grupo, ora no outro, ora com pessoas que afinizamos, ora não, ora num país, ora em outro, ora em um gênero, ora em outro, com o objetivo de trabalharmos os nossos sentimentos. O objetivo é aquele que Jesus nos ensinou, quando ele, estando numa casa que estava repleta de pessoas, e ele então recebeu a notícia que os seus familiares estavam do lado de fora, chamando ele, e pediam que ele saísse para fora da casa. E o que ele fez? Ele se levantou e, apontando para aqueles que estavam próximos ali, disse: os meus irmãos e a minha mãe são todos aqueles que fizerem a vontade de meu Pai.
E todos nós estamos convidados a aprender a ser a família de Jesus. Irmãos, mãe, pai, filhos. A família espiritual não necessariamente necessita de nomes, pois o que marca é a afinidade de sentimentos. Então, na medida que nós vamos despertando a nossa consciência para a necessidade da própria transformação, na medida que nós vamos aproveitando o tempo e a vida e vamos oferecendo o melhor de nós para a nossa própria transformação e para aqueles que estão ao nosso alcance, vamos gradativamente aprendendo a compor a família espiritual de Jesus. Já que, em essência, todos nós compomos o seu rebanho nessa casa maior que é a terra, ou neste lar maior que é a terra. Mas os tempos atuais, para a família, são tempos graves, de muitas dificuldades. Ninguém se esqueça que nós vivemos o período da grande transição, período onde os valores antigos entram em choque com os valores novos. E muitas vezes as pessoas perdidas nos seus referenciais não sabem como se portar, não sabem quem seguir e não sabem, muitas vezes, o que fazer. O espírito Nise da Silveira, através da mediunidade de Iraci Campos Noronha, no livro que se chama Reconstruindo Emoções, cujo prefácio do livro foi trazido pela benfeitora espiritual Joana de Ângeles, tem um capítulo que se chama O Egoísmo. E a gente se lembra que Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no tópico A Ingratidão dos Filhos, já nos alertava dos dois principais monstros que ainda habitam no ser humano, o egoísmo e o orgulho. E neste tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho já falava do quanto os pais podem realizar dentro da sua tarefa educativa. Os filhos são espíritos imortais, não são páginas em branco que surgem agora simplesmente prontas para serem escritas. São espíritos que trazem uma bagagem milenar que já começa a se manifestar principalmente na adolescência, mas que desde a infância já deixa transparecer os traços de dificuldades ou de conquistas que já trazia de outros tempos. E aos pais, atentos, como se fossem jardineiros, cabe a eles observar na figura destes filhos como se fossem plantas que deixassem transparecer brotos, alguns desejáveis, que devem ser fortalecidos, e outros indesejáveis, que devem ser retirados. Então, o egoísmo e o orgulho são dois desses traços que não devem ser permitidos de se desenvolverem. Porque se crescerem, se desenvolverem, esses traços se voltarão contra os próprios pais, na figura da ingratidão. Mas serão jogados também na sociedade criaturas egoístas, orgulhosas, que pesarão na economia da sociedade. Portanto, aprender a educar e aprender a educar-se é papel dos pais, é papel de cada um de nós. Porque todos nós, sem que nós saibamos, nós educamos pelo poder das nossas palavras, pelo poder dos nossos exemplos. Todos nós somos vistos, copiados e imitados em tudo aquilo que a gente faça. Tem pessoas que vão se identificar com cada uma das coisas. E nós seremos corresponsáveis pela cota de contribuição que estaremos dando para a sociedade. E então, Nise da Silveira, neste capítulo que se chama O Egoísmo, falando de um dos problemas graves das famílias de hoje em dia, porque nós vivemos um período
com problemas que 2 décadas atrás não existiam. E os pais de hoje, em função da novidade das questões, ainda não buscaram ou ainda não aprenderam propriamente como lidar com isso. Então, Nício da Silveira lembra de um mito da mitologia grega. Os mitos gregos têm um papel muito importante, porque através dessas histórias nós podemos compreender em muito o funcionamento do nosso psiquismo. E a psicologia se utiliza de muitos dos mitos para poder trazer essa explicação. O mito de Édipo, de Eletra, o mito de Narciso. No transtorno do pânico, o nome pânico vem da mitologia do deus Pan e assim por diante. Então, Nício da Silveira vem falar do mito de Narciso. E Narciso era um jovem muito belo. Acontece que uma ninfa, que era um ser repleto de poderes, se enamorou de Narciso e se aproximou dele. Mas Narciso não teve muito interesse por essa ninfa. E ela, então, magoada, lançou um feitiço sobre Narciso. E o feitiço era que a primeira pessoa que ele visse, ele iria se apaixonar eternamente. E ele estava na floresta e sentiu sede. Quando Narciso se aproximou do lago de águas cristalinas, daquela superfície que refletia o céu nitidamente, ele foi beber água e não conseguiu, porque ele viu a própria imagem refletida. E o que aconteceu? Ele ficou apaixonado pela própria imagem. Ficou enamorado de si, olhando ali o próprio reflexo na água. Não conseguia beber água, não conseguia sair dali. E morreu de fome e sede diante da própria imagem. Olha, morreu de inanição, desnutrido, porque não dava conta de sair dali, da própria imagem. Gente, esse mito, ele é para os dias de hoje. Vamos lembrar aquele aparelhinho que a gente carrega no bolso? Quantas selfies a gente faz? Hoje em dia as pessoas olham para a própria imagem muito mais do que nas gerações anteriores, por causa disso, por causa das facilidades. Mas Nício da Silveira, ela vem lembrar a respeito de um sentimento de egolatria que surge no ser humano em 2 fases. Na primeira fase, surge na primeira infância, como algo natural. O ser humano, ele nasce egocêntrico, porque o bebê e a criança em tenra idade acredita muito que o mundo gira ao seu redor e busca ter as suas necessidades atendidas. Então, enquanto é bebê, é natural do bebê ser egocêntrico, porque isso daí é uma questão de sobrevivência. Mas na medida que essa criança vai sendo inserida no simbólico, na cultura, que ela vai aprendendo a falar, é natural que os pais venham a ensinar para este filho, para essa filha, que tem a hora certa de cada coisa, que se quer falar, e se o adulto está conversando, tem que esperar a sua vez. Que apesar dela querer tudo ou determinadas coisas, ela não vai poder ter tudo a tempo e a hora. Então os pais maduros que se prepararam sabem que podem dizer sim quando é possível e que devem dizer não quando é necessário. Porque a frustração na hora certa é algo educativo. A frustração faz amadurecer. O que faz amadurecer o nosso ego é passar por frustrações. Mas existe um segundo tempo da egolatria que, segundo Nício da Silveira, surge
primeiro no período da adolescência, e pode se estender ao longo do tempo na idade adulta. E essa fase de egocentrismo na adolescência ou na idade adulta, isso daí é visto como uma desmedida, uma disfunção. É algo que está adoecido no psiquismo da criatura. Então, é algo complexo que precisa ser entendido. Diz Anísio da Silveira: com o avanço fantástico da tecnologia, os benefícios gerados são incalculáveis. Gente, pensa bem, uma pessoa que tem um smartphone, que tem acesso à internet, tem acesso a milhões de informações instantaneamente, a tempo e a hora, o que é excelente, o que é maravilhoso. O que não tem sido excelente e nem maravilhoso é como as pessoas têm se utilizado, por exemplo, dos dispositivos eletrônicos, porque é algo excelente que contribui para o desenvolvimento, o progresso, o acesso às informações, mas as pessoas ainda não aprenderam como usar os dispositivos. E então as pessoas têm ficado muitas horas nos dispositivos eletrônicos. Em média, os adultos têm ficado cerca de 6, 7, 8 horas por dia, os adultos. Se vocês estão duvidando do que eu estou falando, instalem nos seus celulares aquele aplicativo que mede quanto tempo você fica no celular e em cada aplicativo. Aí vocês vão saber quanto tempo vocês estão fazendo pesquisas sérias, úteis, e quanto tempo vocês estão gastando com outras coisas, que podem ser boas também, mas muitas vezes são simplesmente fatores distratores. Gente, obsessor adora celular. É uma ferramenta e tanto, porque o celular tira muitas vezes a pessoa da vida. Sabe o que o celular é capaz de fazer? Aproxima, ou tem a possibilidade de aproximar, quem está longe, mas distancia quem está perto. Quantas vezes uma pessoa do lado da outra, com o celular na mão, uma está fazendo uma coisa, a outra, e não conversam entre si. Então, cada uma rindo e tal, bababá, mas não estão dialogando. Olha quanta dificuldade. Os adolescentes ficam mais tempo ainda. Alguns têm ficado 10, 11 horas por dia. Vocês sabem qual é o tempo médio, o tempo máximo sugerido para se ficar no celular? Ainda bem que vocês estão assentados. 2 horas. E ainda tem o problema grave da luz azul que é emitida pelo celular, que faz com que as pessoas tenham graves dificuldades por conta disso, porque ela é extremamente estimulante. E aí, com isso, as pessoas dormem menos. É sério. Vocês sabiam que as gerações de hoje dormem 2 horas a menos do que as gerações da década de 1960? Pode parecer que é bom, né? Está aproveitando mais a vida. Não está. Dormir menos implica em uma série de dificuldades. Se a pessoa dorme menos, o dormir menos afeta a saúde como um todo, fisicamente e psiquicamente. Fisicamente, porque o corpo não se regenera, não se recupera como deve ser. E as pessoas então vão ter um envelhecimento precoce por conta disso. Psiquicamente, por quê? Porque dormir menos interfere no humor, interfere na atenção, na concentração, na memória, no aprendizado. De modo que uma medição feita nos testes de QI do ano passado apresentaram uma grande surpresa. Sabe qual foi? Diminuiu todos os anos, desde quando começaram a ser medidos os testes de QI, a cada geração o teste subia em termos de pontuação. No ano anterior diminuiu. Por que será? As pessoas estão estudando menos, estão interagindo menos, estão amadurecendo menos,
estão ficando mais tempo no celular, estão dormindo menos e por aí vai. Isso então está interferindo na inteligência, porque o QI ele mede só a inteligência. Dois tipos de inteligência. Três tipos de inteligência principalmente. Inteligência linguística, inteligência lógico-matemática, racional. Inteligência numérica. Então, mede poucos tipos de inteligência. Nós temos outros tipos, mas nessas medições que eram feitas a cada ano, então a gente viu aí um decréscimo, o que não é bom. A realidade virtual se subjuga à realidade real. Ou seja, as pessoas estão dando mais importância ao mundo virtual do que ao mundo real. O que quer dizer? Que as pessoas muitas vezes gastam mais energia para colocar um conteúdo no Instagram do que para viver a vida de verdade. Porque a gente acompanha a vida do outro pelo Instagram e não tem problema nenhum. Mas ontem eu me encontrei com um amigo que tinha muito tempo que eu não o via. E pelo Instagram ele está assim, excelente, numa fase excelente da vida. Só que eu encontrei ele pessoalmente e fui conversar pessoalmente. E ele está em frangalhos. Aqui, o Instagram não está batendo com a realidade dele, não. E o pior de tudo é que as pessoas se deprimem quando veem o Instagram do outro, porque ficam vendo a vida do outro que está maravilhosa, a pessoa está sarada, está feliz, está bem, está indo para lugares maravilhosos, né? Está em festas sempre badaladas, e a pessoa está lá levando uma vidinha comum. Mas a questão é que vocês sabem, né, gente? Instagram é o seguinte, a pessoa tira 10 fotos até encontrar a melhor, e posta só a melhor. Ninguém posta aquela foto do primeiro horário do dia, que você está com a cara amarrotada, de mau humor. Ninguém posta essa foto, não. A pessoa bate várias fotos naquele dia que ela está bem e vai postando uma por dia lá para fazer uma média com o melhor da sua imagem. Isso é marketing pessoal, gente. Vocês têm que aprender sobre isso. Mas não é para se deprimir porque parece que sua vida não está tão bem assim, não. Isso é só uma impressão. Então, com o excesso de informações geradas em tempo real pela mídia, as crianças e jovens têm acesso livre a uma série de conteúdos, de jogos e de outras futilidades. Isso vem defrontar com a criação atribuída aos pais nas últimas 4 décadas. Então, o que está acontecendo? Os pais de hoje estão tendo, das últimas 4 décadas, têm encontrado cada vez mais dificuldades de educar. Por quê? Pelo volume de informações que chegam aos filhos através de outras vias. E os pais não conseguem, propriamente, selecionar o que os filhos vão ver. Quantas vezes os pais, com os filhinhos pequenininhos lá, deixam o filhinho no tablet e eles ficam, ufa, está brincando no tablet. 1, 2, 3, 4 horas, porque os pais são super ocupados, têm que fazer suas coisas. Mas então, o tablet é a nova babá eletrônica dos filhos. Mas o que os filhos estão fazendo ali nem sempre os pais dão conta de saber. Porque nem toda animação ou todo desenho tem um conteúdo moral que seja de valor. Tem muito desenho, muita animação ou muito programa infantil que o conteúdo é questionável pelo tipo de valor que transmite para a criança. E então, se os pais não assistem juntos, eles não podem colocar filtros para a criança, ajudar na leitura, na informação. E o problema vai sendo feito desde a infância mesmo. Olha o que ela fala, que é realmente o que a gente observa nos dias de hoje. A adolescência está cada vez mais precoce. Porém, está cada vez mais tardia.
Por quê? A Organização Mundial de Saúde, ela estabelece o seguinte: a adolescência é o período que vai dos 10 aos 20 anos de idade. Só que a gente vê aí crianças de 8, 9 anos com comportamento de adolescentes de gerações anteriores. E a gente vê adultos de 30, 40 anos com comportamentos de adolescentes também. Então a adolescência está esticando 30, 40 anos. Então a adolescência, que está precoce pelo excesso de estímulos, está se estendendo pela falta de maturidade, porque precocidade não é a mesma coisa que maturidade. E então a gente vê adultos muitas vezes imaturos. Por que enquanto estiver na dependência afetiva ou financeira dos pais, é adolescente, mesmo que tenha 30, 40 anos de idade. E os pais têm uma certa responsabilidade nisso, porque antigamente os pais ficavam doidos para o filho, para a filha trabalhar, casar, ter sua vida. Mas acontece que hoje em dia os pais falam assim: não, minha filha, meu filho, aqui, pode estudar, não precisa preocupar não, fica aí. Aí começou a trabalhar. Olha, pode ficar. No dia que você casar, aí você vai, não tem pressa não. Aí os filhos que antes casavam com 20 e poucos anos, agora estão pensando talvez em casar depois dos 30, porque já começa a fazer as contas, fala assim: olha, se quiser ter filho, é meio que assim, agora vai ficar difícil. E aí as pessoas mais tardiamente pensam em casar, quando pensam. Fora as outras alternativas que vão aparecendo por aí. Os filhos não querem sair da adolescência. Conceitua-se então chamado de adulto-adolescente ou adultescente. E esse fenômeno envolve principalmente as classes médias e classes mais altas. Os pais, então, nessa superproteção, não querendo se sentir sós, vazios, mantêm os filhos que eles tanto amam lá na dependência deles. Só que esses filhos também crescem e muitas vezes em casa querem ter os seus desejos atendidos do seu jeito. E os pais passam grandes apertos por conta disso. Então, olha só o que tem acontecido. Os pais, nessas últimas décadas, tanto o pai quanto a mãe, têm trabalhado cada vez mais, com a necessidade de manterem o padrão de vida, de oferecerem aos filhos a melhor escola, de darem um bom curso de inglês, de propiciarem os melhores equipamentos eletrônicos, de ofertarem boas viagens para lugares interessantes. E então, com isso, os pais têm ficado cada vez mais longe dos filhos. E aí é fácil de entender o que vai acontecer. Como os pais passam pouco tempo com os filhos, o pouco tempo eles falam assim: tem que ser tempo de qualidade. Eu vou compensar a quantidade pela qualidade. E aí, na cabeça desses pais, qualidade é: eu não vou me indispor com meu filho nem com minha filha. Porque se brigar já fica pouco tempo, eu vou deixar uma má impressão nesse pouco tempo. Não dá. Aí os pais vão e se tornam gênios da lâmpada. Ficam atendendo aos desejos e pedidos dos filhos, só que de uma forma, muitas vezes, inconsequente. Eu conheço um pai que ele, no período da infância dele, passou muitas privações. Ele era aquele tipo de criança que tinha que esperar o Natal para ganhar o presente do ano. E era um presente bem simplesinho, não era nada demais, não. Então ele ficava lá animado, quando chegava aquele presente, que brincava, curtia, explorava, usava da imaginação. Só que agora que ele virou pai, ele tem um filhinho de 2 para 3 anos. Ele dá um presente de Natal
por semana. O quarto da criança não cabe mais brinquedo. Gente, com um brinquedo, ele brincava o ano inteiro. Hoje em dia, um brinquedo, a criança não brinca nem uma semana. Porque é tanto estímulo que ele não sabe nem o que ele vai brincar. A gente tem um fenômeno no nosso psiquismo que se chama de psicoadaptação. E psicoadaptação é uma coisa maravilhosa ou uma coisa péssima. Depende do como a gente utiliza disso. Ou seja, quando você recebe excesso de estímulos, aquele estímulo já perde a graça. A gente já se psicoadaptou. O ser humano se adapta a tudo. O que é bom e até o que é ruim. As pessoas se adaptam. Tá junto, tá ruim. Mas está acostumado, então já conhece, já sabe como é que é. Vai mantendo. A pessoa fala assim, não, tem que manter essa experiência. Está no meu mapa reencarnatório. Deixa eu manter. Porque a pessoa se psicoadapta. Não é para adaptar porque está ruim. Se está ruim, é para você identificar e trabalhar e resolver. Mas tem gente que, não, tá bom, vamos levando, né? E aí, então, essa criança se psicoadaptou ao excesso de estímulos. E o pai, toda semana, dando. Adivinha o que ela está aprendendo, essa criança? Que ela tem que ganhar. E é muito, não é pouco, não. Imagina isso daí, se isso daí se mantém ao longo do tempo. Vai entrar na adolescência acreditando que todo mundo tem que oferecer, que todo mundo tem que doar, que todo mundo tem que servir. Vai ser alguém que vai ser jogado na sociedade como egoísta. Quando a pessoa aprende a só pensar em si, quando a pessoa não aprende a trocar, quando a pessoa não aprende a esperar a sua vez, é o egoísmo. E essa postura egoísta que a gente vê em adultos é uma postura infantil. É a criança que não foi educada, que insiste em aparecer. É aquele adulto que quando você está lá no consultório aguardando, a pessoa saca do telefone porque tocou, e tocou alto, e aí então atende falando tão alto que você fala assim, para que está usando o telefone? A outra pessoa deve escutar lá do outro lado. E não respeita quem está ali e acha que todo mundo tem que escutar aquela conversa. Postura infantil e egoísta. Quantas vezes você vai no supermercado e a pessoa que está fazendo compra distraidamente deixa o carrinho atravessado assim no meio, de modo que nem quem vem nem quem vai consegue passar. Mas foi só um instante, foi só distração. Gente, essa distração, foi distração, é verdade, mas é egoísmo. Isso é egoísmo. Distração quando você se esquece do outro, você se distraiu, você esquece que tem mais gente aí no mundo, isso é egoísmo. Quando você está no trânsito e existe uma faixa para quem vai virar à direita, e tem uma pessoa com muita pressa, mais pressa do que todos os outros, e vai, corta todo mundo lá na frente para poder entrar, porque distraidamente esqueceu do tempo de entrar. Gente, isso daí está aí no mundo. Quando a pessoa, distraidamente, se apropria de recursos da vez do outro e por aí vai, são posturas imaturas, egoístas, de pessoas que não foram educadas no tempo certo e têm sido lançadas no mundo desta maneira. Olha que tristeza. Que tristeza deve ser para um pai e para uma mãe ver o filho ou a filha depois passando por graves dificuldades na vida, recebendo nãos da vida, porque aí na vida, se os pais não colocaram limite, se não ensinaram amorosamente o não, se não ensinaram amorosamente a ter que esperar, a vida vai mostrar para esses filhos que as coisas não são bem assim, não. Vocês já conheceram pessoas que entraram no emprego e saíram porque lá era um lugar terrível, que todo mundo perseguia, que era um lugar péssimo de se trabalhar, e a pessoa então saiu e falou assim, não, o próximo lugar vai ser muito melhor. Só que o novo lugar era repleto de pessoas difíceis também. Ninguém compreendia. A pessoa atrasou muito só um dia. Só porque no dia anterior tinha ido numa festa e acordou tarde, perdeu a hora. Como que as pessoas não podem compreender que vai chegar atrasado?
São os pais que não educaram esses filhos e são pessoas que vão entrar na vida, no mercado de trabalho, olhando só para o próprio umbigo. Sabe a história de Narciso? Ficou apaixonado com a própria imagem, só vê a própria imagem? Pois muitas pessoas estão assim no mundo. Só que Narciso morreu de fome, de inanição, de sede. Ou seja, na medida que a pessoa no mundo vai se tornando muito egoísta, ela vai conviver somente com pessoas que vão bajulá-la, que vão concordar com ela em tudo. Porque se um dia a pessoa falar assim, olha, você não acha que pode ser diferente? Não, cancelei do meu WhatsApp, tirei do meu Face e do meu Instagram. Estou de mal. Como que não concorda comigo? Gente, imaturidade. São adultos imaturos. Postura egoísta. O egoísmo é um resquício da nossa animalidade. Todas as vezes, e todos nós temos, viu, gente? Todos nós temos. Todos nós que habitamos um planeta de provas e expiações, a marca moral de quem carrega aqui é ter que trabalhar orgulho e egoísmo, viu? Eu estou falando, está todo mundo pensando, não, eu conheço muita gente lá fora, sim. Não, eu tenho um vizinho que é desse jeito. Ele, quando quer escutar, escuta tão alto, é egoísmo mesmo. A gente lembra do outro, né? O jogo de futebol, mas vai gritar lá na janela, para quê, gente? Para que a alegria do outro tem que incomodar os vizinhos? Dificuldade em conviver. Dificuldade em conviver. Mas, se o outro tem esse tipo de problema escancarado, não quer dizer que a gente também não tenha, talvez, em outras medidas. Porque vocês acham que o egoísmo desaparece assim, a gente foi lá na chavinha e mudou, acabou, nunca mais? Gente, não é assim que funciona. É lapidando, é retirando. Sabe aquilo que Miguel Ângelo falou? Não, mentira, quem falou foi Rodin. Rodin falou da estátua lá, o Pensador, quando perguntaram para ele assim, nossa, mas como é que você fez essa estátua maravilhosa aqui? Aquela estátua lá do Pensador, né? E então ele falou assim, não, a estátua já estava ali. Eu só desbastei o excesso que estava lá. Pois é isso que Deus faz com a gente. Mas Deus conta com o apoio dos pais para desbastar os seus filhos. Porque os filhos de Deus nascem como filhos da gente. Ou no papel dos educadores também, que podem auxiliar muito nisso. Cada vez que a gente ajuda a trabalhar sentimentos, a educar sentimentos, nós estamos contribuindo para viver em um mundo melhor, em uma sociedade melhor. Porque a família é a célula mãe da sociedade. Então, quando a gente vê a sociedade com tantas dificuldades, é porque a família tem vacilado nos seus valores. Quantas doutrinas filosóficas hoje em dia têm deliberadamente destruído os laços da família, na medida que estimula o sexo livre, sem respeito, sem vínculos de sentimento, gera pessoas mais egoístas, pessoas preocupadas só com a própria satisfação. E aí, no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais, mas o que aconteceria se os laços de família se acabarem? Aí os espíritos falaram, olha, um aumento do egoísmo, um recrudescimento do egoísmo. As pessoas vão ficar mais egoístas, porque se elas não aprendem a conviver em família bem, não vão saber conviver em sociedade. Só que não é sem consequências. Como as pessoas têm ficado cada vez mais ensimesmadas na sua vida virtual, muito tempo nos dispositivos, têm convivido menos presencialmente. O que a gente está fazendo hoje aqui é muito bom, viu, gente? Assistir palestra pela internet é excelente, mas vir presencialmente faz muita diferença. É importante a gente sentir o calor humano, ver pessoas de verdade, não só virtuais.
Porque eu conheço pessoas que têm muitos amigos, mas nunca encontrou com nenhum desses amigos presencialmente. Os amigos estão em outros países até, nunca encontrou presencialmente. Então, essa criança, esse adolescente, ou mesmo nós, se a gente estiver ficando muito tempo, alguns sintomas graves têm aparecido em decorrência disso, né? De ficar muito tempo nos dispositivos, por exemplo. As pessoas fazem menos atividade física por conta disso. As crianças desenvolvem menos a sua coordenação motora, porque a criança não sabe brincar, não sabe pular, não sabe correr. Ela se torna egoísta porque, como ela nunca brincou com o brinquedo de verdade, o brinquedo dela foi um dispositivo eletrônico, só os joguinhos eletrônicos, ela não faz as trocas. Olha, me empresta o seu brinquedo, você brinca com o meu enquanto eu brinco com o seu. Isso desenvolve essa troca, ser menos egoísta. Então as pessoas têm ficado muito fechadas nos seus mundos virtuais, com graves dificuldades para o sentimento, para o psiquismo. Sentimentos de vazio existencial, transtornos como depressão, ansiedade, transtorno do pânico, problemas, alterações do sono, problemas de dislipidemia, de colesterol, de pressão alta, porque as pessoas fazem menos atividade física, tudo é virtual. Antes, você ficava no dispositivo, era televisão. Para você mudar de canal, você tinha que levantar e ir lá no botão, você estava gastando caloria. Mas agora não. Você nem liga mais a televisão, você tira do bolso e vai assistir o que você quiser. Então, esse estilo de vida tem trazido muitas consequências. Olha só. Quando o ser humano atravessa inúmeros estágios que proporcionam o seu amadurecimento, o relacionamento na sociedade torna-se um meio importante, pois a partir deste ponto começa a enfrentar as imposições externas. Ou seja, saber que existem regras, que existem comportamentos adequados para cada tipo de situação. Vocês sabem o que é isso que nós estamos falando? Gente, básico, beabá. Porque a gente sabe que nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. Mas o mundo de regeneração não será constituído por pessoas egoístas. O que deve prevalecer nos espíritos que vão habitar um mundo de regeneração já é predominância do espírito em relação à matéria. Ou seja, menos egoísmo e já uma visão mais espiritualizada da vida. Todos nós estamos sendo convidados a trabalhar esse nosso egoísmo. Todos nós estamos sendo convidados a sair um pouco de nós. E olha, eu vou dizer para vocês, uma das coisas que mais favorece isso é a gente aceitar doar o nosso tempo, que está cada vez mais escasso pelo excesso de coisas que a gente pega para fazer, doar o nosso tempo em prol da coletividade, por exemplo, numa atividade voluntária, onde a gente vai treinar fraternidade. Para quem é pai, para quem é mãe, leva os seus filhos junto para eles aprenderem. Quantos pais espíritas têm filhos que não vão na evangelização? E aí eu já escutei de tudo. Ah, mas está tão cansado porque tem aula de manhã, tem dia que tem aula à tarde, faz o curso de inglês, faz a natação, aí no sábado eu deixo ficar dormindo. Aqui, não deixe ficar dormindo. Você pergunta para o seu filho ou para a sua filha se quer ir na escola? Claro que não, você vai e leva. Quando tem que tomar vacina, está no período certo, você pergunta se quer tomar vacina ou não? Você vai e leva. Então, na medida que você toma consciência de que o seu papel de pai e de mãe principal é de encaminhar o seu filho e sua filha para Deus, levar na evangelização vai facilitar em muito o seu trabalho.
Então leve na evangelização. Ah, não, mas eu prefiro esperar, deixar crescer. Quando crescer, aí escolhe o que quer seguir. Gente, uma pessoa só é capaz de escolher uma determinada religião se ela teve alguma referência. Se a gente não teve nenhuma referência, a gente não faz escolhas. As escolhas somente são feitas com base em alguma experiência que a gente teve. Então, mesmo se você quiser permitir que seu filho no futuro, sua filha, escolha depois uma outra religião, está tudo certo. Mas então, se você traz a visão de que o Espiritismo é uma religião que traz informações clarificadoras, ensine isso para o seu filho, para a sua filha. O Espiritismo nos traz um grande avanço, porque faz com que a gente, enquanto esteja na matéria, tenhamos a visão que a gente só teria, sabe aonde, né? No plano espiritual. Então a gente não precisa desencarnar para ter essa visão, o Espiritismo já antecipa. Quando a gente está no plano espiritual, a gente faz toda uma programação, quando a gente tem condição. E a gente então fala assim, não, eu quero nascer em tal família, eu sei que eu vou ter uma mãe difícil, um pai complicado, um irmão que vai me ajudar em alguns momentos, uma irmã que vai ser difícil, e por aí vai. Só que a gente sabe assim, do benefício para a gente e para eles. E a gente vai e aceita. Só que quando chega aqui, a gente fala, não, mas eu não pedi para nascer nessa família, não. Foi trocado. Tem certeza absoluta, não existe afinidade. A minha família é a família da fulana de tal. Eu tenho afinidade com todo mundo lá. O pai, a mãe, o irmão, a cunhada, até com o cachorrinho de lá eu tenho mais afinidade do que com o lá de casa. Aqui, a gente não nasce propriamente na família ideal. A gente nasce na família para que a gente treine ser um membro ideal para essa família. Então, em vez de você ficar perguntando, nossa, mas eu não estou recebendo da minha família o que devia. Pergunte então, com a maturidade que você tem hoje, o que você pode oferecer para a sua família? O que você pode contribuir para que a sua família se estruture, se organize? É maturidade a gente assumir também responsabilidades, porque a imaturidade transfere a própria responsabilidade para o outro. Mas na medida que a gente vai desenvolvendo a nossa maturidade espiritual, a gente fala assim, não, eu tenho que fazer a minha parte. E se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que tentar oferecer uma família melhor, criar uma família melhor, começando por sermos membros melhores. Vamos pensar sobre isso. Muita paz para todos, fiquem com Deus, até a próxima vez.